Eu me chamo Monique Matos, sou uma artista que se expressa desde a infância, sou bacharel em dança pela UFRJ, trabalhei em musicais, companhias de dança principalmente, e hoje, né, a partir do encontro com a arte do sapateado do samba, eu passei a escrever músicas, né, e escrever músicas para sintetizar essa coisa do sapateado, porque durante a faculdade eu tinha muita dificuldade de me expressar através das palavras, né, e aí a música era uma maneira de sintetizar as minhas ideias, né, eu tinha muitas ideias, mas a minha fala, né, eu não falava muito bem, né, eu não me expressava bem nessa linguagem, né. Como eu disse, era uma artista das linguagens do corpo, bailarina, atriz, né, mas essa gramática da fala eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, né, e acredito muito que pelo encontro aqui com o tratamento, né, da saúde mental aqui, tanto no Pinel, comecei no Pinel e depois na Rede CAPS, né. Com relação à saúde mental, eu nunca expressei nada, eu era uma jovem que tinha uma vivência artística / atlética, então eu não bebia, eu não fumava, tinha uma saúde assim em dia, né, estava tudo certo, né, e de repente, não mais que de repente, a minha vida mudou de lente, né, e daí o susto, né, de você estar no percurso normal da sua vida, assim, teoricamente, e de repente você está dentro de um hospital psiquiátrico, porque não está... O que está acontecendo? Né? E isso aconteceu comigo, né? Essa mudança brusca, né? Eu estava numa situação de vida teoricamente tranquila, entre aspas, eu estava em 3 trabalhos, terminando a faculdade, namorando, né? E, de repente, eu tive um surto, né? Que começou com cansaço, eu sentia cansaço, lembro de caminhar na rua e não saber onde eu estava. Se eu for dizer um início que eu me lembre, foi essa fadiga mental, né? E depois uma série de situações me levaram realmente a não suportar a realidade e abstrair, né? Então, basicamente, o estigma é que eu me achava uma pessoa super descolada e atenta às grandes causas da humanidade, né? Mas eu era muito jovem, né? Eu tinha 23 para 24 anos, então foi muito difícil me ver numa condição do rechaçado, né? Do estigmatizado, né? Então, aí o maior sofrimento foi perceber o preconceito que eu tinha de mim mesma, né? Reparar o preconceito em mim, né? Porque uma coisa é você ter um certo acolhimento do outro, outra coisa é você acolher você mesma, né? E aí essa foi a maior dificuldade, assim, né? Que é a gente se aceitar, né? E o encontro com o CAPS foi um choque, tanto para mim quanto para minha família. Então já vou até avançar um pouquinho aí, né? Porque a importância da família também está sendo assistida, né? Não somente você. Mas, apesar de todo esse susto, né? E de você ser um pouco... entrar num processo de... Eu me sentir um pouco acariada, um pouco investigada, né?
eu relutei muito, eu não aceitava que aquilo estava acontecendo comigo, né? Eu achava que imagina, né? O meu diagnóstico ele foi comparado a de idosos, a situações que acontecem com idosos ou com pessoas de extremo estresse. E eu ficava assim, gente, como que isso pode acontecer comigo? Eu sou uma artista. Enfim, estou vivendo o que eu amo. Que estresse é esse? De onde está vindo esse estresse? Né? E é uma pergunta que a gente se faz até hoje, que o estresse é uma doença silenciosa. Então, nesse processo, eu achei interessante porque os profissionais em nenhum momento me fecharam no diagnóstico, né? Todo o processo foi um processo de autoconhecimento, né? Porque eles mesmos falavam, né? A gente não vai que afindar você dentro de um diagnóstico que a sua vida vai girar em torno disso, né? Sempre fui incentivada desde o início a continuar atuando na minha área, apesar de chegar um pouco diferente. Eu era uma pessoa muito mais técnica, né? No sentido assim, prática. Chegava lá, fazia meu trabalho, um trabalho artístico, que eu tinha uma certa abstração e me retirava. E com o tempo até esse trabalho foi criando dificuldade, né? Tive trabalhos que eu tive dificuldade de estar dentro deles, né? Em função desse processo de autoconhecimento, desse processo de aceitação, né? Por mais que fosse um choque, no início eu falei, é uma coisa que eu tenho que tratar, né? E tive um certo problema no determinado trabalho e vieram conversar comigo e eu expliquei, estou passando por um tratamento, né? As pessoas, não, você não deve explanar isso, não fale isso, né? Esconda. Então eu comecei a virar uma fugitiva de mim mesma, né? Então, e eu tinha acabado de me formar, estava assim, entre me formar, na verdade, ajuda para conseguir o esforço, né, para concluir a faculdade foi durante o tratamento aqui, né? Foi um ano bem difícil, mas vitorioso, eu me senti vitoriosa ao final, né? Logo depois de formada, o embate com a vida real, né? E qual era a vida real? Eu tinha que seguir o tratamento, né? Me explicaram que era uma coisa que eu tinha que ficar acompanhando, apesar de ainda no início ter sido um caso isolado, mas era algo que eles gostariam de ficar acompanhando para que não retomasse a acontecer. E eu andava no ônibus, né, para vir para cá, e os meus amigos estavam indo para a Unirio fazer especialização, fazer outras coisas, né? Então, isso era difícil, você ver as pessoas seguindo um rumo normal, né? E você tendo a sua vida um pouco fragmentada, né? Fragmentada muito também, deveria ter sido um processo normal, né? Estou indo ali organizar minha saúde e tal, como qualquer outra doença. Mas no caso desse quadro, né, tem um problema histórico, né, que é a não aceitação, a problematização das doenças mentais, né? Precisa de uma consciência social realmente, né, para além dos muros do CAPS, do hospital, né? É necessário uma educação, né, e um esclarecimento para toda a sociedade, né, porque a loucura habita em cada um de nós, né, vai se manifestar de formas diferentes. Então, para quem acredita, é um percurso de vida, né, como qualquer outro. É um percurso de vida, só que a gente ainda está numa história social que ainda torna esse processo muito difícil. Eu tive realmente que, depois de ter tido alta, de estar bem, eu tive realmente que aceitar o tratamento, né? E daí veio o sistema CAPS, que gerou uma diferença também na vida, né? Porque
apesar de eu estar bem mal na época, o espaço era um espaço muito bonito, né? As pessoas estavam muito empolgadas com aquela ascensão, com aquela vitória do espaço e tal. E vieram as oficinas, né? O CAPS, ele é um espaço que preza pela cultura, né? O acesso à cultura, a relação com a cultura, com as artes, né? E isso realmente é muito importante, né? Para a gente não criar muros entre o tratamento e a sociedade, né? Então a cultura vazando ali para o nosso tratamento e tal é muito providencial, né? Então, mas a grande questão aqui, né, é pensar o tratamento clínico, né, com o tratamento psicossocial, né, cultural. Então, eu acho que esse diálogo que é importante, né? A psicoterapeuta da época conversou comigo e falou: olha, você realmente tem que baixar a guarda e vamos te acompanhar mais perto aqui. Era uma época que eu não estava bem. E eu cheguei a pensar assim, pronto, acabou minha vida vai parar aqui, né? Porque eu tinha feito um corte, né? Antes eu conseguia trabalhar, né? E depois, nessa época, eu já não estava conseguindo interagir, né, com o cotidiano que eu estava habituada. Então, falaram para mim, tem a oficina de mosaico. Foi uma regressão total. Primeiro eu me sentia péssima, assim, porque eu achava que eu era uma artista formada, né? Então eu tive que voltar a escolher as cores, escolher as pedrinhas que eu ia usar, escolher um potinho para eu poder criar uma arte, né? Então eu achava aquilo muito pesado para mim, assim, né? Que era como voltar ao jardim de infância. Voltar ao jardim de infância para reconstruir sua mente, né? E aí... E eu achava que ninguém me via ali, sabe? Que eu entrava muda e saía calada. E era um processo... Só que eu comecei a me envolver com a coisa de brincar, de fazer um mosaico, e eu comecei a perceber, comecei a ter um senso de estética, de cores, de não sei o quê, de novo, que é uma coisa que tem a ver com a minha... alguma informação pessoal aí, né? E aí, no final, eu finalizei uma obra lá no mosaico e depois de finalizar, parece um rito de passagem, né? Agora que terminou, aí me deram a sinopse, Tá Pirando, Pirado, Pirou. Isso foi em 2016 ou 2017, não me lembro. Porque eu fiquei cansada de tanto lamento, de tanto sofrimento de um lado só. Agora é a minha vez, girando a roda da saia de samba na Lapa. A mulherada saiu da cozinha e foi pra Copacabana fazer roda de samba. Agora vejam vocês. Achei bacana, achei, poxa, acho que a minha psicoterapeuta está dialogando com essa moça aqui do mosaico, porque como ela vai saber que eu escrevi, vai me dar uma sinopse assim do nada, mal falei aqui, e aí eu senti, tem um trabalho interdisciplinar aqui, né? Me senti vista, né? Me senti vista com algo que era muito precioso em mim, que era esse meu meio de não ficar desequilibrada, né? Mas, pra mim, era uma derrota. Eu ficava, vocês estão querendo me prender naquele lugar. Então, eu ficava muito desconfiada. Então, eu cheguei no Tá Pirando, escrevi um samba, assim, porque tive uma ideia, mas uma ideia, assim, muito pouco elaborada, mas era quase com uma má vontade.
Então foi assim que eu cheguei no Tapirando, um pouco zangada, um pouco desconfiada, né? Até pelas cismas que eu tinha, né? Eu ficava, o que é que vocês querem de mim? O que é que vocês... E internamente eu não quero ficar aqui, eu quero seguir a minha vida, né? E a minha forma de seguir a minha vida durante o tratamento, durante essa história toda, foi uma obsessão, pode ser pensada como uma paixão também por outros, que foi o sapateado samba. O sapateado samba, ele era a minha corda, meu elo comigo mesma, né? Para eu não me perder. Ronco de raiva, cuíca, ronco de fome. Alguém mandou calar a cuíca pelos homens. Ronco, ronco de raiva, cuíca, ronco de fome. Alguém escrevi para o Tapirando e desde então, né, juntamente com um encontro com uma psiquiatra que também me acolheu de uma maneira muito integrada, não que as outras não tivessem acolhido, mas essa especialmente. E então foi o Tapirando, o sapateado samba e o encontro, né, com um remédio, né, determinado remédio que me que olhando para trás, eu não tenho crise desde então. Então, eu acho que o encontro da loucura com a arte, né, elas são duas indomáveis, né? Assim, a arte também é um sentimento indomável, né? Eu tinha muita dúvida das minhas performances porque eu estava fora do mercado de trabalho da arte, né? E eu comecei a fazer performance dentro de uma situação de tratamento, ou a partir da cultura do samba, né? Com Samba na Fonte, e aqui com o Tapirando e o Osvaldo, né? Então eu ficava, será que meu trabalho é bom? Será que meu trabalho é... Eu não sabia, não tinha um termômetro para o meu trabalho, né? E como eu estava dizendo, a loucura não tem filtro, né? Assim, a gente... ela é muito mais livre, né? Para ser. Então, quando alguém me elogiava fora daqui, eu não acreditava muito. Eu ficava, será que meu trabalho é bom? Eu duvidava da minha capacidade artística, da minha vocação artística, eu duvidava de tudo isso, né? Quando eu comecei a me apresentar por aqui, né, no Baixo Caps, com o Osvaldo, aí mostrar o sapateado aqui, e os meus entes, né, os outros usuários vinham falar comigo e que trabalho bom, eu amei, e eles riam, e eles batiam palmas. E eu falei, aí eu tive essa reflexão, essa iluminação, assim, eu falei, cara, acho que deve ser legal mesmo, porque essas pessoas não têm por que se expressarem dessa forma, elas nós não estamos no lugar da convenção social, está no lugar aqui, então eu acho que o CAPS, o Tapirando, né? Eles são espaços de expressões genuínas, entendeu? A gente se expressa porque para a gente manter o nosso espírito vivo realmente, né? A gente se expressa para dar sentido à nossa vida, né? Então, isso que eu... Chega a me emocionar um pouco. Isso que eu aprendi aqui, eu não aprenderia em outro lugar. Não era na Unirio, não era... Sabe? Era aqui. Aqui eu aprendi a falar, a me conhecer, a escrever, a me expressar de uma maneira muito... Não pensando no público, né? Porque o fenômeno da arte é o outro, né? Não apenas atenta ao outro, mas atenta ao que era
essencial para mim, né? Os momentos de estudo com o Oswaldo, só aquilo não precisava ninguém estar assistindo. Então isso é de um empoderamento, né? De um poder, né? Que eu hoje eu fiz uma live e a moça falou para mim: nossa, você tem uma força, né? Ela não sabe de outros contextos que eu vivo, né? E eu percebi mesmo, sabia? Eu brinco comigo mesma. Eu aprendi de novo, feito uma criança, a brincar, a me expressar para ficar alegre, né? Para usufruir do direito da felicidade, né? Então, eu acho que é isso. O tapirando, o samba no sentido mais genuíno, né? Dessa manifestação cultural, né? Não o formato carnavalesco apenas, né? Mas na sua origem, na sua essência, né? São práticas que podem equilibrar aí as tensões do mundo, né? E a gente faz isso aqui com carnaval, com loucura. E se a gente consegue fazer carnaval dessa maneira, né? Um desfile em que você começa a enxergar o seu profissional, né? O profissional da saúde, que eu nem comentei aí, né? Mas eu passei a ficar muito encantada com esses profissionais, porque eles são profissionais 24 horas. No carnaval, eu vi um rapaz ter um ataque epilético e a psicoterapeuta estava lá, junto com o marido, né, socorrendo, aguardando a ambulância. Dentro dos CAPs, a gente vê os profissionais que não estão sendo vistos por ninguém, né, apenas pela própria consciência deles. Fortemente pela consciência dele, tendo atitudes assim que poucas pessoas viram, e eu acho que parte da minha humanidade, da minha sensibilidade foi ter assistido tudo isso, e eu sou muito grata. Não é fácil, mas tem gratidão aí. Então, eu sou Nelly de Almeida, me formei em psicologia em 1985, exatamente nesse campus da Praia Vermelha, que é um campus da UFRJ. E ao longo da minha trajetória, na minha formação profissional, preponderou o tema da saúde mental, desde a formação. Então eu fiz estágios prolongados, né, na colônia, na antiga colônia Juliano Moreira. Fui aluna do curso de Psiquiatria Social, CEPES, curso de especialização em Psiquiatria Social, em 1987. E a partir daí, N trabalhos, N experiências, né? Sempre dentro do campo da reforma psiquiátrica brasileira. Aqui, no campus da Praia Vermelha, eu estive durante 15 anos no Instituto Franco Basaglia, um instituto de direitos humanos, nesse campo da psiquiatria, desenvolvendo N trabalhos, N projetos relacionados aos direitos humanos dos pacientes psiquiátricos. Eu acho que é importante dizer que esse lugar onde nós estamos aqui, o campus da Praia Vermelha, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é um campus muito importante do ponto de vista das relações culturais e sociais dos pacientes psiquiátricos, porque aqui concentra 2 hospitais de referência, um hospital municipal, que é o Instituto Municipal Felipe Pinel, que tem uma grande área aí de abrangência, né, dos seus atendimentos, e tem o Hospital Psiquiátrico Universitário, que é o Instituto de Psiquiatria da UFRJ, que também tem as suas unidades diárias, né, de atendimento. Então isso faz com que esse campus da Praia Vermelha tenha uma grande circulação de familiares, de profissionais, de pacientes psiquiátricos, que circulam aqui pelo menos há 30, 40 anos, nesse espaço que a gente entende que é um espaço cultural pleno do campo da saúde mental.
E foi justamente nesse espaço, com essas características de uma ampla circulação de pessoas do campo da saúde mental e de ampla também conexão, né, com os movimentos da luta antimanicomial, os movimentos de moradores e o Instituto Franco Basaglia nesse campo dos direitos humanos, que surgiu exatamente aqui a iniciativa de um bloco de carnaval que pudesse dialogar com a cidade como um todo. Em 2004, foi o ano de fundação do coletivo carnavalesco Tapirando Pirado Pirou. Esse nome foi dado por um usuário aqui desse espaço, né? Muito nesse sentido bem interessante, que ele dizia que era necessário integrar as pessoas que estavam pirando na cidade. Integrar essas pessoas a esse campo de compreensão, digamos assim, uma compreensão amistosa, né? Da loucura, que faz essa associação entre loucura e cultura, né? Então o bloco surge em 2004 a partir da conexão dessas instituições, né, psiquiátricas de direitos humanos que estão aqui nesse campus, justamente nesse campus da Praia Vermelha. Então, o Instituto Felipe Pinel, o Instituto de Psiquiatria, o Instituto Franco Basaglia e a Associação de Moradores da Lauro Miller, a Associação de Moradores da URCA, uma associação muito importante, que nos ajudou muito na formação inicial do bloco, na medida em que, quando nós fizemos nosso primeiro desfile, em 2005, né, em fevereiro de 2005, esse desfile já foi totalmente integrado com a comunidade, com os moradores da URCA e mais integrado com os grandes nomes, né, da cultura do samba. Nossos padrinhos que fizeram uma participação maravilhosa, que está documentada, Tantinho da Mangueira, Walter Alfaiate, são grandes sambistas que estiveram conosco durante muito tempo, apoiando, valorizando a nossa iniciativa, né, de criação de um bloco de carnaval e, sobretudo, sendo companheiros dessa luta, né, da luta antimanicomial, construída a partir de uma perspectiva da integração com a cultura. Então, esse campus da Praia Vermelha, ele foi, digamos assim, o próprio espaço, o território, foi um agente integrador dessa experiência cultural que relacionou samba e saúde mental. O samba e loucura. O Tapirando Pirado Pirou, desde o seu início, definiu uma metodologia. Isso também é uma coisa que chama muita atenção. Foi uma metodologia que se iniciou no início e permanece até hoje. Qual é a nossa metodologia de trabalho? É uma ideia persistente que nós somos um bloco de carnaval. Nós somos um bloco de carnaval que trabalha muito junto do campo da saúde mental. Nós temos um público, né, que é formado pelos pacientes, pelos familiares, pelos profissionais do campo da saúde mental, mas nós estamos dentro de uma estrutura carnavalesca de bloco, de movimento de rua. E isso nos possibilitou que a gente se organizasse muito perto de um certo roteiro de uma escola de samba, né? Na medida que a gente escolhe um enredo, esse enredo é discutido publicamente, a partir do enredo a gente vai criando novos eventos para estudar aquele enredo. O exemplo, nesses 15 anos de existência, né, todos os temas passaram por atividades de estudo, de pesquisa, de um trabalho bastante integrado, né, também com as unidades de atendimento, também com os foliões, né, que formam esse núcleo do Tapirando. E essa ideia de que no bloco de carnaval, no coletivo carnavalesco, somos todos foliões. Não tem o profissional médico, o profissional psicólogo, não tem o músico terapeuta, não tem o terapeuta ocupacional. De fato, não tem. O que tem é um conjunto de pessoas
interessadas em produzir o carnaval. E um conjunto de pessoas, então, que se envolvem nessas atividades artísticas, desde a composição do samba, até as artes visuais, até a formação, né, de uma ideia, de um enredo, de uma estrutura de enredo, enfim, tudo que faz parte aí de um bloco de carnaval. E isso, de uma forma muito interessante, tem um efeito terapêutico. Tem um efeito terapêutico, porque na medida em que os pacientes, né, os usuários da rede de saúde mental, também experimentam estar no lugar onde eles estão, todos nós, numa condição de igualdade, discutindo as ideias numa condição de igualdade, sem que um possa ter uma interferência ou uma tutela, né, na ideia do outro. Isso produz uma estrutura muito interessante de um trabalho realmente compartilhado e permite também criar muitos espaços de criatividade. Porque quando em 2005 a gente fez o primeiro desfile na Lauro Miller, uma das minhas insistências no bloco é que o desfile fosse na Avenida Pasteur, que fosse na principal avenida do bairro, essa avenida que vai desembocar num ponto turístico internacional, né, que é o teleférico do Pão de Açúcar. Mas, do ponto de vista da integração entre o que eu e Monique conversamos, né, que o samba e a loucura é um pacto civilizatório, pessoal e coletivo, de alguma forma, na minha memória, a Avenida Pasteur também foi uma experiência de integração com uma certa cultura. Pode oferecer, não é necessariamente assim, mas pode oferecer elementos de aglutinação, de pertencimento de territórios e de pertencimento da vida. Então, na medida em que a saúde mental olha para o campo da cultura, olha para além dos seus muros e busca esses recursos da história, da brasilidade, das raízes culturais das pessoas que habitam esse universo, tudo isso pode funcionar como elementos de aglutinação de uma condição possível de viver e de trocas sociais. É importante que a gente possa situar também essa experiência carnavalesca, né, do Bloco Tapirã do Pirá do Pirô, nesse contexto da atenção psicossocial, nesse contexto de um novo olhar, uma nova forma de cuidar das pessoas que vivem algum tipo de sofrimento psíquico. Então, a gente, por exemplo, quando olha para esse campo da atenção psicossocial, hoje no Brasil, há aproximadamente 2.700 centros de atenção psicossocial, 2.700. Então, há os CAPs, né, os Centros de Atenção Psicossocial, espalhados no Brasil inteiro. Esses CAPs, eles estão integrados na comunidade, eles
tratam, né, as pessoas, tomam o cuidado em liberdade, tomam a necessidade, né, eventual de uma internação em caso último, porque há uma série de recursos em que as pessoas possam ser cuidadas junto às suas famílias, né, ser cuidadas em liberdade, cuidado em liberdade. A experiência do Tapirando sempre se conectou com essa experiência também nacional, territorial dos centros de atenção psicossocial. O que a gente entende? Da mesma forma que esse conjunto de dispositivos, né, aqui da Praia Vermelha, mais os centros de atenção psicossocial da cidade do Rio de Janeiro, da mesma forma que a gente olhou e viu o carnaval, porque essa é a história da cidade, e a gente pôde fazer essa ponte com essa cultura, né, forte da nossa cidade. Isso também tem muito a ver com a revitalização, né, dos blocos de rua, do carnaval de rua, da década de 80, de 90, e depois essa retomada maior, né, dos blocos. A gente entende também que os CAPs, nos seus diversos territórios, eles também podem olhar para as suas culturas, né? Também olhar para as suas estruturas fundantes, né, dos seus espaços sociais. Então a gente fica imaginando o quão potente seria se as estruturas CAPs pudessem também contar com uma estrutura de cultura, né, de integração com os movimentos artísticos, com os movimentos populares, culturais, com as festas populares. Como que isso poderia ter uma maior aproximação entre o campo da atenção psicossocial e essas manifestações culturais populares, né? Então a gente entende que ainda é necessário uma política pública de atenção psicossocial que possa fazer essa aproximação entre cuidar de pessoas e a cultura. A cultura não como um evento, não como algo elitista, né? Mas a cultura como uma dimensão humana na produção de sentidos de pertencimento a um determinado território. Na minha experiência com o Tapirando, eu tive são vários episódios, mas um deles muito interessante, quando eu acompanhei um documentário que estava sendo feito sobre o Tapirando, e houve uma entrevista com um dos nossos puxadores, né, de samba, que é o André Poesia. Então, o documentarista foi fazer uma entrevista com ele e eu fui acompanhar a entrevista, estava perto e assisti essa entrevista. E na entrevista, então, foi perguntado a ele como que ele tinha chegado até o bloco Tapirando, Pirado, Pirô, né? Ele é um usuário de um CAPS na Zona Oeste. E eu imaginei então que ele falaria isso, que ele é um usuário do CAPS, o CAPS soube da iniciativa do bloco e fez a aproximação, ele veio porque o CAPS... E ele falou totalmente uma coisa inesperada, ele disse assim, eu cheguei aqui porque eu sou do samba, a minha família é do samba, minha mãe sempre desfilou na ala das baianas, meu pai é compositor e eu sou compositor também da escola de samba Mocidade Padre Miguel. Então, a minha vida toda é samba. Quando ele falou isso, né, eu fiquei tão assim admirada, porque foi exemplar que a ponte tinha sido feita, né, a ponte com essa cultura da história dele, da história familiar dele, e a figura do CAPS, inclusive, desapareceu, sumiu, o que é ótimo. É ótimo, é um indicativo de um bom trabalho, né? Sumiu a estrutura de mediação e apareceu efetivamente a história dele, a história familiar dele com samba e ele fazer parte do bloco, que faz parte até hoje, é um grande compositor, é um grande puxador, né, de samba, é um grande cantor, né? E isso nos permite assim, entender, a gente se certificar que é um caminho, que é um bom caminho. Um dos ganhos, né, da experiência do coletivo carnavalesco Tapirando, Pirado, Pirô, é um pouco apontar para essa necessidade de uma política pública
cultural em proximidade com a política pública de atenção psicossocial. Aproximar esses dois campos, né? E quem mais aproxima esses dois campos no campo, nesse grande campo, né, da saúde mental, são justamente os centros de convivência. Os centros de convivência que estão previstos na reforma psiquiátrica brasileira, mas que têm muito pouco investimento. Aqui mesmo, na cidade do Rio de Janeiro, são apenas 3 centros de convivência. Então, não tem, é um número muito pequeno. E a gente tem feito todo um movimento para que haja centros de convivência, que são dispositivos também comunitários, voltados exclusivamente para o campo da cultura, dos programas de geração de trabalho e renda, da economia solidária, nesse contexto da saúde mental. Uma política intersetorial, né, da saúde mental e as políticas de cultura, de trabalho, de inclusão pela educação, inclusão social pelo trabalho, nesse eixo da economia solidária. Os centros de convivência são dispositivos para isso, né, para essa grande articulação entre cultura e saúde mental. E a gente precisa fazer um investimento, poder contar mais com esse dispositivo. Itapirando tem é uma experiência sensível, porque é uma experiência, sobretudo, de liberdade de expressão e de destruição imediata, mesmo que depois não seja permanente, do estigma. A experiência, ir para o desfile, né, ir para Pasteur, ter todo o trabalho dos usuários em primeira mão, né, todo o carro alegórico, o desenho do Sami, as composições, tudo isso, assim, a beleza da contribuição dessas pessoas que vivem tamanho sofrimento e elas poderem, com a nossa ajuda com certeza, mas tem muito da criatividade delas, né, em primeira mão, conduzindo esse bloco. Então é uma experiência de muita libertação. Para mim, assim, pessoalmente, eu tenho experiência assim de alegria com Itapirando, de alegria. Eu fico muito grata em diversas situações, muitas situações. Numa discussão de enredo, isso foi em 2011, tem 10 anos exatamente. A gente fez essa discussão do enredo, a escolha, a Assembleia Geral que a gente faz, também aqui no auditório do Instituto Felipe Pinel. E nós chamamos também as pessoas que estavam internadas, né, para participar dessa atividade. E então, nessa assembleia, onde todo mundo coloca as suas ideias, né, para escolher o enredo, é uma reunião livre, um paciente que estava internado definiu o enredo. Ele deu a ideia e as pessoas gostaram muito da ideia. O enredo foi Pirou a Nave-Mãe. Virou um balaio de gatos. Pirou a nave-mãe, foi a ideia dele, e virou um balaio de gatos, foi de um outro usuário. Juntou e formou o enredo, 2011. Esse enredo, para mim, significa uma antena, porque ali o Brasil já começou a desandar muito, né? As estruturas políticas, né? A sustentação de um governo mais à esquerda, né? Mais popular. Então, me pareceu que aquilo foi uma certa antena, sabe? Do processo que a gente foi vivendo depois, que chegou aonde estamos nesse momento, né? Com a pandemia, com toda essa tragédia sanitária que o país vive. Então são momentos muito diferentes, são momentos de muita alegria. Qual é a minha questão com isso, assim? Ó? A minha questão com isso é porque eu sempre achei o carnaval uma festa triste. Eu acho uma festa triste, o carnaval. É uma espécie de... É uma festa triste, é uma espécie assim de licença. Que a alegria pede a tristeza para passar, mas a tristeza está ali. Eu sinto isso, é um sentimento. E há outras pessoas que estudam isso também, mais sistematicamente, que associam o carnaval a uma festa triste. Uma estrutura triste
e que desaparece com a questão da alegria. Então, o Tapirando possibilitou para mim viver o carnaval de uma forma mais alegre. O carnaval é uma festa da vida, eu não tenho dúvidas. É uma festa da vida. Tanto é que nesse período da pandemia agora, dessa tragédia, os blocos de rua foram os primeiros a dizer que não iam desfilar. Foram as estruturas mais sensatas diante da pandemia, né? Tanto as escolas de samba como os blocos de rua, que disseram que não haveria carnaval. Foi a maior prova definitiva que o carnaval é uma devoção, né, à vida. O Tapirando, quando estrutura, né, todo o seu trabalho de construção de enredos, de artes visuais, de construção das suas composições, de pensar as suas alegorias, de fazer esse grande debate público, né, de construção desse tema. E quando tudo isso vai para uma avenida, se desfilar, né, desfila na avenida uma construção de um enredo, tudo isso é produção de sentidos culturais importantes, fundamentais, para sustentar territórios de vida, ainda que sejam territórios, sobretudo por isso, territórios da diversidade cultural. O que a gente pode apontar é que o carnaval carioca, a cultura carioca do samba, foi esse elemento que aglutinou e esse elemento que produziu saúde, bem-estar, produziu uma possibilidade da gente, desse campo da loucura, né, estar na cidade livremente. Então, esse significado de desfilar na Avenida do Pasteur, uma avenida que abrigou o primeiro hospital psiquiátrico, né, da América Latina, fundado lá em 1857, né, por Dom Pedro, uma estrutura forte, digamos assim, com uma história forte, né, de construção da psiquiatria, e a gente poder construir uma nova narrativa, trazendo elementos externos, né, a esse campo, digamos assim, dessa medicina mental, né, elementos externos como a cultura carioca, tudo isso vai possibilitando abrir novos caminhos, de novos espaços de sociabilidade fora desses padrões biomédicos, né? Que o samba, né, seja esse fio de liberdade na nossa vida, né? Porque, segundo Luiz Antônio Simas, né, que foi até o nome do que a gente preparou, o samba, ele é um processo civilizatório brasileiro, né? Não de uma civilidade burra, né, obediente, enquadrada, mas de uma civilidade sensível, né, de você saber conviver em coletivo, de você desenvolver criações, né, de você criar. Como o mestre falou aqui, né, é um instrumento dialogando com o outro, aprender a conversar, aprender a se expressar. E isso tudo é possibilitado pelo samba. Aliada à loucura, então é um beijo. E o artista, num sonho genial, escolheu para esse carnaval. E o asfalto, como passarela, será a tela do Brasil em forma de aquarela. Caminhando pelas cercanias do Amazonas, conheci as seringais do Pará, a ilha de Marajó e as velhas cabanas do Chipó. A voz do povo é a voz de Deus. Lá bem e com razão escreveu outrora pra se tocar o coração, faz se contar uma história, Tapirando só governa a folia. São 10 anos de alegria e sabor.